Olá a todos. O nosso trabalho é O Birajara Alencariano, Interesses e Desinteresses Didáticos de Retradução. Eu sou Yane de Andrade Ramalho, aluna da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora do IFRN. Sou orientanda da professora Vibe Queiroga Xavier de Alencar, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A contextualização do nosso trabalho se dá a partir da publicação de Ubirajara em 1874. Esta obra tem características gerais, reforçadas principalmente em relação ao indígena, ou seja, é o terceiro romance indianista de José de Alencar. Ele tem como protagonista um indígena e o enredo vai tratar justamente a cultura indígena, ou seja, ele não tem nenhum personagem branco como o Guarani e Iracema de José de Alencar. Em relação à recepção da obra, nós encontraremos reações positivas em relação aos leitores e nós teremos também reações negativas com a crítica, onde esta vai dizer que José de Alencar não escreveu nada de novo em Ubirajara. Ele volta com a mesma temática do indianista, segundo as críticas. Porém, podemos notar o grande sucesso que foi Ubirajara, pois, devido à sua primeira publicação em folhetins, logo em seguida, em 1874, a publicação em livro, e em seguida outra publicação em 1875. E com isso vai surgir traduções de Ubirajara. Portanto, vamos ver agora o mapeamento das traduções de Ubirajara. A primeira tradução ocorre em 1883, na Itália, em Gênova. A segunda vai aparecer em Leipzig, na Alemanha, em 1886. A terceira vai aparecer em São Paulo, uma tradução inglesa, em 1922. E em 1935, em São Paulo também temos outra tradução em alemão. E em 2009, nós temos uma tradução em língua espanhola. Portanto, esse aqui é o resumo da linha do tempo das traduções de Ubirajara em diversas línguas, recordando que foi encontrada estas traduções até o momento em forma de livro. Podemos ter outras traduções que ainda não estão aqui, que não foram encontradas. Então, os objetivos do nosso trabalho é mapear as traduções de Ubirajara publicadas em livro até o momento, estudar os agentes e a circulação das obras, analisar as recontextualizações da tradução através dos interesses mercadológicos, didáticos, ideológicos e acadêmicos. Em relação aos métodos, nós vamos fazer uma análise comparativa das traduções em língua alemã e língua espanhola da lenda Ubirajara, baseando-se nas ideias de mapeamento de Franco Moretti, nas questões de ressemantização do conceito de transferências culturais e nas ideias da sociologia da tradução. Agora, apresentamos brevemente as traduções alemães e a espanhola. A tradução alemã de 1886 tem como título Ubirajara, Roman aus den Urwälden Brasiliens. Ubirajara, Romance das Selvas do Brasil, tradução nossa do português. Tendo como tradutor Hoffmann, né? Hoffmann é bastante influente nessa época, pertence à corte, influente nas editoras, edições, e o local da editora é em Leipzig, Himmler Friedrich. O objetivo da tradução de 1886, né, por Hoffmann, é justamente um ambiente acadêmico de curiosidades etnográficas, ou seja, nesse momento estão surgindo o Museu de Etnografia de Leipzig, assim como a primeira cátedra de etnografia. Com isso, surge a curiosidade em conhecer culturas diferentes, culturas indígenas, e o Birajara é um elemento desse tipo. As características da tradução, né, vai aparecer o seguinte: nessa tradução, o tradutor não traduz o prefácio do autor, ele substitui os paratextos de José de Alencar, ou seja, 67 notas, somente por 5 notas de rodapé, e ele cria um glossário com 13 páginas contendo 103 notas. A tradução alemã de 1935, né, tem como título Birajara eine Erzählung aus dem Vorkolonien Brasilien, ou seja, o Birajara é um conto do Brasil pré-colonial. O tradutor já é Bernhard Heinke, ele é um teuto brasileiro, ou seja, nasceu na Alemanha, em Dresden, mas veio para o Brasil e viveu a vida dele praticamente toda aqui. Era publicitário, vivia no meio jornalístico, foi professor, né, de alemão na colônia de imigração alemã no Brasil.
e fez a tradução, né, sendo uma edição teto-brasileira em São Paulo. E o objetivo dele é justamente de aproximar as culturas do imigrante ao nativo do Brasil. E as características da tradução dessa obra é justamente, também não tem o prefácio do autor, ou seja, ele não traduz, né, o que José de Alencar coloca como prefácio, mas ele coloca o seu próprio prefácio na obra, explicando por que ele está traduzindo e qual é o objetivo dessa tradução. Assim como também tem um prefácio de um professor da colônia, né, de imigração alemã, comentando a importância da obra para esse contexto de imigração. Ele segue o original em português, sem as referências bibliográficas do autor, ou seja, ele não coloca as notas, não traduz as notas do autor. E uma coisa importante também é que essa obra que foi publicada em 1935, né, a primeira vez, ela vai ter uma reedição em 1936, ou seja, é também um elemento de sucesso dentro da colônia de imigração alemã, né, como tinha como público-alvo para atender essa questão também da didática, né, do ensino acadêmico, né, utilizando a obra traduzida de José de Alencar. E aqui nós temos a tradução espanhola de 2009, que tem como título Ubirahara Leyenda Tupi. Os tradutores Gonçalo Aquilar e Mário Câmara são professores da Cátedra de Literatura Brasileira da Universidade Nacional de Buenos Aires, né, na Argentina. O local de publicação vai ser em Buenos Aires, com a editora Corregidor, né? Um fato importante é que eles concorrem ao edital da Biblioteca Nacional, né, de tradução e ganham, porém, eles acabam decidindo por publicar em outra editora porque a verba demora muito a chegar e eles acabam desistindo. Mas o objetivo deles não é claro, escrito na obra, né, dessa tradução. Mas podemos notar, por exemplo, que é um objetivo didático acadêmico, porque é utilizado, por exemplo, na cadeira de literatura brasileira, assim como também na sua estrutura textual. Como a gente vai ver agora, as características da tradução. Ele segue o original em português, com o prefácio e as notas do autor, e ele inclui um glossário ao final do livro, não com termos indígenas traduzidos. Possui um texto crítico literário na introdução e no final do livro. Como vocês podem ver aqui na capa, né, já está dizendo tradução dos professores, né, Gonçalo Aguilar, Mário Câmara, mas tem uma introdução de Lúcia Sá, na qual ela vai localizar o Birajara e vai mencionar a importância de ler o Birajara junto com as notas de José de Alencar. E o texto final, né, o final do livro, é um texto escrito de Sérgio Medeiros, onde vai comentar um pouco sobre o mito e a lenda de Ubirajara. E por fim, né, ele é o primeiro e único traduzido integralmente. Já em relação aos resultados, observa-se com a elaboração do panorama das traduções realizadas de Ubirajara que estas passam por idas e vindas relacionadas a interesses diversos da época. Ou seja, percebemos que temos traduções quase logo em seguida da publicação de Ubirajara, ou seja, temos em 1883, 1886, temos em 1922, 1935, ou seja, segue um padrão. Porém, depois desse primeiro momento, da década de 30, nós não temos tanta tradução assim. E em língua espanhola, essa demora na tradução de Ubirajara. Mostra-se a tradução em dois eixos, ou seja, eu tenho a tradução que se dá na Europa, no sentido, por exemplo, a italiana, que é produzida em Gênova, porém tem o público-alvo de imigrantes italianos no Brasil. Eu tenho a espanhola, né, a tradução espanhola, na América Latina, em Buenos Aires, porém com o público, lógico, acadêmico de Buenos Aires, ou seja, para o pessoal que paga a disciplina de literatura brasileira, mas também eu tenho também sendo utilizada nas cadeiras de literatura brasileira na Espanha. Então, tem um eixo de América Latina, Europa também. Diferentes públicos a cada tradução realizada, mesmo sendo traduzida na mesma língua, como é o caso da língua alemã, né? Eu tenho um público específico da Alemanha e tenho outro público específico de imigração alemã dentro do Brasil. Eu também encontro que os tradutores ressemantizaram o texto-fonte, ou seja, eles reestruturaram da forma deles, né? Recriaram o texto a partir do glossário, das notas, né? Dos paratextos. As traduções alemãs e espanholas tiveram, de certo modo, um objetivo comum, que foi o de didatizar. Se vocês observarem bem, todos vão ter uma certa didatização para atingir um público específico de acadêmico ou de colégio.
A tradução alemã brasileira teve uma segunda publicação em 1936, o que mostra um sucesso mercadológico brasileiro nos anos de 1930. Nas considerações finais, temos o seguinte: houve uma transformação e ressemantização do aparelho textual nas traduções. Em relação às considerações finais, houve uma transformação e ressemantização do aparelho textual nas traduções. Podemos ver isso através dos tradutores, que eles vão ressemantizar o texto-fonte através das notas, dos prefácios e glossários. Os interesses de realização das traduções estão focados não só no ambiente de mercado, mas também voltado para um público acadêmico e escolar, dependendo do contexto cultural inserido, como percebemos bem claro o contexto da língua espanhola. Assim, nós temos as principais referências. Aqui nós temos as traduções de José de Alencar, né, de Ubirajara, e aqui algumas referências, né, em relação à teoria ou sobre a pesquisa de tradução de José de Alencar, como nós temos Valéria Bezerra, que vai mostrar as traduções de José de Alencar, Michel Spani, que vai trabalhar com o conceito de transferências culturais, de Abram e Sapiro, com a questão dos agentes de tradução e de circulação da obra. Aí também nós temos Franco Moretti, que fala sobre a questão dos grafos, mapas, do estudo em romances literários, né, através de mapeamentos de gráficos. Nós usamos um pouco a ideia dele. E temos aqui também Vibeke Xavier, onde ela vai trazer as traduções de língua alemã. Muito obrigada, é isso.